Vamos abrir em nome de Jesus a palavra em Efésios capítulo 2, versos 6. Vamos ouvir a leitura da palavra com carinho, não é? Porque é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus fala, quando Deus fala, nós temos que nos curvar e ouvir o que Ele nos diz. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que Deus, pelo seu Espírito, revele a palavra ao nosso coração. A palavra de Deus tem que entrar em nós, e o Espírito faz esta obra, faz a palavra entrar em nós, e ali em nós Ele revela, Ele traduz, e a palavra opera, para que aquilo que Deus está dizendo se torne a nossa experiência. E que nesta noite o Espírito faça esta obra em cada um de nós, em nome de Jesus. Na versão que estou usando aqui, diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo. Aqui nós temos duas grandes verdades tremendas. Deus nos ressuscitou com Cristo, que é o que eu vou falar hoje, e aqui Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo, que não vamos comentar sobre isto hoje. Irmãos, nesta época do ano, o mundo cristão faz referência à morte e ressurreição de Cristo. E particularmente, neste domingo, se comemora a ressurreição de Cristo. Notamos que a maioria faz referência à história da ressurreição de Cristo. Você pode perguntar: é errado falar da história da ressurreição de Cristo? Não é errado. Mas nós precisamos conhecer a nossa história com a ressurreição de Cristo. O texto que foi lido diz: Deus nos ressuscitou com Cristo. Você está percebendo que a ênfase da palavra neste texto recai sobre a nossa ressurreição com Cristo. Deus nos ressuscitou. No passado já aconteceu. Não está aqui falando da ressurreição do último dia, do corpo. Não é a ressurreição futura. Aqui diz: Deus nos ressuscitou com Cristo. Segundo este texto, irmãos, Cristo não ressuscitou sozinho. Deus nos ressuscitou com Cristo. Lógico que estamos falando de uma ressurreição, no nosso caso, a nossa ressurreição com Cristo, uma ressurreição do ponto de vista espiritual, que aceitamos pela fé. Mas é fato que Cristo ressuscitou.
é também fato que nós ressuscitamos com Cristo, porque Deus nos ressuscitou com Cristo. Então eu já quero perguntar: você é capaz, pela fé na palavra de Deus, confessar a palavra dizendo: Deus me ressuscitou com Cristo, eu creio na minha ressurreição com Cristo, eu estou ressuscitado com Cristo? A ressurreição de Cristo tem por finalidade atingir-nos de maneira experimental, não é? A morte e a ressurreição de Cristo estão colocadas nas Escrituras num conteúdo para ser experimentado por cada um de nós. Experimentado. A ressurreição de Cristo é mais do que história. Ela é a minha experiência, né? Então, se você crê que Jesus ressuscitou, mas não crê sua ressurreição em Jesus, isto não salva você. Não salva. Se você acha que a ressurreição de Cristo é um fato sensacional, mas não crê no fato da sua ressurreição com Cristo, você está confuso e perdido totalmente. Colossenses capítulo 2, versículo 12, você pode abrir a palavra, conferir. O importante é a palavra, e o Emerson vai ler também. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vejam, irmãos, nele Cristo, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui novamente nós vemos uma ressurreição acontecida já. Vemos aqui a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição em Jesus. E diz aqui que quem ressuscitou Jesus, porque Jesus não se ressuscitou, foi o Pai, pelo seu poder. Aqui diz que o poder de Deus, o poder do Pai, ressuscitou o seu Filho. E o mesmo poder nos ressuscitou no Filho, não é? Aqui diz: ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Um detalhe: a fé só é fé se ela for na palavra. Fé tem que ser na palavra de Deus, não é naquilo que estamos vendo, nos sinais. Fé é na palavra de Deus e também no poder de Deus. No poder de Deus. Então, se você não se considera um desses ressuscitados com Cristo, então você é um incrédulo, porque nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é para ser experimentada e não apenas admitida. Eu admito que Cristo ressuscitou, e daí? Não resolve. Você precisa crer que Deus nos ressuscitou também em Jesus. Quando Cristo foi ressuscitado, nós também fomos, não é? Então,
é necessário, irmãos, sair da referência, da comemoração, para entrar para a experiência pessoal com a ressurreição de Cristo. Cada um de nós precisa chegar a esta experiência tremenda, grandiosa. Deus nos ressuscitou com Cristo, não é? Agora, irmãos, a cruz é o portão para a ressurreição com Cristo, não é? Quem entra nesta cruz com Cristo chega à vida real, à vida da ressurreição. Morremos com Cristo, morremos no Cristo crucificado, para que o Cristo ressurreto viva em nós a sua vida ressurreta, justa e santa, né? Então, irmãos, com Cristo morremos, com Ele também estamos ressuscitados, espiritualmente falando. O Pai, pelo seu Espírito, o Espírito Santo, ressuscitou o seu Filho, e nós fomos ressuscitados em seu Filho, no Filho. O Pai deu a vida para o seu Filho e repartiu a vida conosco. É um negócio de pai para filho, né? O presente é grande demais. O pai deu a vida ao seu filho e, no ato de dar a vida ao seu filho, ele repartiu a vida conosco, porque Deus nos ressuscitou com Cristo. Vejam, os irmãos, que Cristo está sendo ressuscitado pelo poder do Pai, que também nos ressuscitou com Cristo. E então o Pai deu a vida ao seu Filho e repartiu a vida conosco. E o Filho, por sua vez, nos deu a vida que Ele ganhou do Pai. Irmãos, quando o Filho de Deus recebeu a vida que o Espírito Santo, o Espírito do Pai, foi lá no fundo da sepultura colocar nele, quando ele recebeu a vida, nós que estávamos nele, recebemos também a vida juntamente com ele. E neste momento o Filho cumpriu a sua promessa. Qual promessa? 1 de João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E esta é a promessa. Não é uma promessa, é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, tá? Você pode dizer, mas irmão, tem tantas promessas de Deus para nós. Tem mesmo, mas tudo se resume nesta. A promessa da vida eterna vem de longe. Tito, capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Este Deus que está aí prometendo a vida eterna é Cristo. É Cristo.
Diz aí que ele prometeu a vida eterna, quando? Antes dos tempos eternos. Eu não sei definir para os irmãos nem mesmo o que é tempo, quanto mais aí dizendo antes dos tempos eternos. Então, o projeto de Deus é compartilhar a vida dele conosco, não é? É que os cristãos perderam o projeto de Deus de vista e estão brincando com as coisas, né? Com as bênçãos de Deus, e perderam o foco, né? O propósito eterno de Deus, a vida eterna. E quando Jesus ressuscitou, ele recebeu a vida. Quando ele ressuscitou, ele cumpriu a promessa que ele mesmo fez antes dos tempos eternos e que ele mesmo disse várias vezes: eu vos dou a vida eterna, não é? E aqui ele está nos dando, e ele nos deu a vida eterna e nunca parou. Ele continua dando a todos quantos creem nele, né? Então, irmãos, Jesus não apenas morreu por nós, mas também nos levou a morrer com ele naquela cruz, nos libertando verdadeiramente do pecado. Depois disso, Jesus ressuscitou para viver naqueles que com ele morreram e ressuscitaram, né? Porque a palavra diz, o próprio Paulo disse que se um morreu por todos, logo todos morreram. Nós morremos em Cristo, ele nos fez morrer nele e ele ressuscitou para viver em nós a vida de ressurreição, a sua vida ressurreta. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Vejam os irmãos, aqui Paulo está comentando a nossa ressurreição com Cristo. Se já ressuscitastes com Cristo, Paulo põe uma condicional, né? Se já ressuscitastes com Cristo. Por quê? Por que Paulo põe uma condicional? Porque tem gente que crê e tem gente que não crê. Eu até diria para os irmãos que todas as pessoas estão divididas em 3 grupos. O que não crê na ressurreição de Cristo, porque tem, né? O que não crê na ressurreição de Cristo. O que crê apenas na história da ressurreição de Cristo. E o que crê que ressuscitou juntamente com Cristo. Eu digo o seguinte: apenas o que crê sua ressurreição com Cristo está salvo. É preciso crer. Um crê que Cristo ressuscitou e o outro crê que ressuscitou com Cristo. Tem diferença, irmão? Tem. Qual é a diferença? A diferença é a diferença que tem entre o céu e o inferno. Na mesma igreja, no mesmo grupo, sentado no mesmo banco, ao lado do outro, cantando os mesmos hinos, fazendo as mesmas orações, fazendo as mesmas coisas, só que um crê que Cristo ressuscitou, o outro crê que ressuscitou com Cristo. Então, um vai para o céu e o outro, sei lá para onde vai. Eu costumo pegar um pouco pesado, hoje vou ser mais leve. Então, irmãos,
E você? E você pertence a qual grupo? Você não é ateu, né? Espero que não seja. Mas você crê que Jesus ressuscitou apenas? Ou você crê que ressuscitou com Jesus? Então é preciso crer que ressuscitou com Jesus, porque Deus foi quem nos ressuscitou com Jesus. Então, irmãos, é preciso crer. Cristo ressurreto está em você? Eu tenho dito aqui, a nossa esperança é Cristo. A nossa única esperança é Cristo. Eu não tenho esperança que eu vou dar certo. Não, eu não tenho esperança em mim. Nem Deus tem esperança em mim. Deus tem esperança no seu Filho, que é a esperança nossa. Deus, quando enviou o seu Filho, Ele colocou todas as fichas no seu Filho, porque Ele sabe que o seu Filho dá certo, funciona. Agora, Ele quer o Filho dele em mim, porque aprouve a Deus, o Pai, revelar o seu Filho, onde? Ao seu lado? Em mim, aqui dentro. Então, o desejo do Pai é revelar o seu Filho dentro de você, para que ele viva a vida cristã em você. O desejo do Filho é se manifestar em você e através de você. A palavra de Deus fala muito da manifestação de Cristo na vida dele. E o Espírito Santo entra também aí, porque ele também entra desejando e operando a revelação de Cristo e a manifestação de Cristo em cada um de nós. É Cristo que vive a vida cristã autêntica em nós. Eu não tenho condições de viver a vida cristã do jeito que a palavra do Senhor o coloca, mas Jesus tem. Ele vive em mim, tá? Aqui nós temos a diferença do evangelho com uma religião. No evangelho o homem faz, na religião Cristo faz. Ele opera, ele vive em mim, ele assumiu o comando. Então você não tem mais personalidade? Tenho sim, Senhor, tenho sim, Senhor. Só que mesmo assim Cristo vive em mim, porque a palavra do Senhor diz, ele vive em cada área do meu ser, ele vive em mim. Então, irmãos, Cristo vive em mim. Se Cristo não vive em seu interior, você não está ressuscitado com Cristo coisa nenhuma. Cristo vive em nós, ele fala em nós, ele atua poderosamente em nós. Esta tem que ser a experiência de cada cristão. Irmãos, não é preciso que Cristo desça agora aqui para se apresentar ressurreto a nós e ao mundo. Não precisa. Ele vive, é ressurreição, vive, ele está vivo, vive em mim. Cristo vive em mim, e Cristo em mim, a vida de Cristo em mim é uma luz. Ele mesmo falou, não tem como esconder. A vida de Cristo se manifesta. Cristo não vai se revelar ao mundo lá, ele vai se revelar ao mundo através de você, porque ele está vivendo em você. Você sabe que este é o testemunho do cristão? Demonstrar que Cristo está vivo. Onde? À direita do Pai também está, mas exaltado com todo o poder em você. Alguém me perguntou, você pede poder a Deus? Eu não. Deus não vai me dar poder. Eu não sei também o que fazer com poder. Eu não quero poder nenhum, porque a palavra do Senhor diz assim, que todo o poder foi dado
a Jesus, não foi? Ele não falou? Todo poder, toda autoridade, toda administração, todo poder no céu e na terra me foi dado. Pergunto, quanto de poder sobrou para nós? Nenhum, é tudo dele. Só que ele, com todo esse potencial, vive em você. Eu pergunto para você agora: você acha que tem alguma força do espaço ou das profundezas do inferno capaz de derrotar um cristão em quem Jesus está vivendo com todo o poder? Eu não creio. Eu não creio. Então, irmãos, Cristo vive em mim, e eu posso afirmar para vocês que Cristo vive em mim, porque vocês sabem que Cristo vive em mim, e o mundo sabe que Cristo vive em mim, e o Satanás, com todo o seu bando, também sabe que Cristo vive em mim, porque ele vive. E eu posso, do ponto de vista espiritual, mas pessoal, eu posso abraçá-lo, beijá-lo, ter comunhão com ele, porque ele está em mim, ele está mais perto de mim do que a roupa que eu estou vestindo. Ele está em mim, irmãos, ele está em mim. Filipenses 3, verso 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Eu vou ler também aqui na versão que anotei. Para conhecer Cristo. E você sabe que entender é uma coisa, conhecer é outra. Você entende com a mente, não é? Eu posso falar a sua mente e você entende, mas conhecer aqui é com o coração, é a experiência do coração. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte. Temos aqui duas verdades, ou melhor, duas experiências, que também é verdade, né? Preciosas, identificando-me com Ele na sua morte. Aqui é a nossa morte com Ele, porque Jesus me identificou com Ele na cruz. Ele foi à cruz e lá Ele me atraiu, me identificou em seu corpo. Aqui está dizendo, identificando-me, partindo de mim, com Ele na sua morte. Eu só posso me identificar com Cristo porque Ele me identificou primeiro com Ele. Então, porque Ele me identificou com Ele, eu posso dizer o seguinte: eu creio. Quando eu digo eu creio, eu junto. E eu estou com Ele naquela morte, e Ele morreu e eu morri também. E aqui fala então de conhecer esse Senhor em nós e conhecer o poder da ressurreição. Irmãos, que poder é este? É a vida ressurreta dele em nós. É o Cristo ressurreto. É um poder que nós podemos conhecer a cada instante, né? A cada instante. É um poder tremendo. Atos capítulo 4, versículo 2, é um texto muito interessante aí acerca da mensagem da pregação dos apóstolos. Doendo-se muito de que se ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Tem gente magoada aí, tem gente dolorida, tem gente nervosa. Quem é? Você pode ler o versículo 1 e você vai ver quem é. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Autoridades,
principalmente as autoridades religiosas. Diz aí que eles estavam falando ao povo. Falando o quê? Cristão não perde tempo discutindo política, não. Cristão não perde tempo com outra coisa a não ser com aquilo que ele ama, que é Jesus, o Evangelho. Eles estavam pregando isto aqui, doendo-se muito o pessoal, bronqueado com eles, de que ensinassem, preste atenção aqui, por favor, aqui que eu digo é na palavra, não é em mim, ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Você viu? Eles não estavam anunciando apenas a ressurreição de Cristo, eles estavam anunciando a ressurreição em Jesus, a nossa ressurreição em Jesus, porque é aqui que está a regeneração. A regeneração acontece quando a vida de Deus, que é a vida da ressurreição, entra na sua alma morta e no seu espírito morto. Então acontece a regeneração da pessoa, né? E eles estavam pregando o Evangelho, porque quando se fala em ressurreição, se fala em morte, porque só ressuscita quem morreu. A cruz aponta para a ressurreição, né? Então, irmãos, eles estavam pregando a nossa ressurreição em Cristo, e aquelas autoridades não estavam gostando. Se eles estivessem pregando apenas a ressurreição de Cristo, não sei se aconteceria tudo isto aqui, né? Mas eles estavam pregando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. As autoridades religiosas estavam bronqueadas, porque os apóstolos anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Pedro e João anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Vejam, irmãos, a ênfase dos apóstolos estava na nossa ressurreição em Jesus. Cristo não morreu sozinho, nem ressuscitou sozinho. A morte e a ressurreição são experiências compartilhadas conosco. Esta era a mensagem que os apóstolos estavam pregando ao povo, a qualquer um: o Evangelho, nossa morte, nossa ressurreição com Cristo. Paulo falou que o Evangelho é isto: Cristo segundo as Escrituras, porque foi segundo as Escrituras, ele seguiu o programa divino. Segundo as Escrituras, ele morreu pelos nossos pecados, e segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ele ressuscitou. Mas nós sabemos que segundo as Escrituras também nós morremos com ele, restamos com ele, ele é a nossa vida, ele é a nossa vida nova, né? Então esta era a mensagem que os apóstolos estavam pregando ao povo. Eles pregavam que Deus nos ressuscitou em Cristo, temos vida, a vida da ressurreição, a vida de Cristo em nós, não é? Agora, esta mensagem que os apóstolos anunciavam, esta mensagem provoca o inferno, irmãos, tá? Ela provoca o inferno, porque está nesta mensagem toda a suficiência de Cristo, e quando a suficiência de Cristo é anunciada, o inferno se levanta
Em qualquer lugar que a suficiência de Cristo é anunciada, o inferno se levanta para atrapalhar, né? Quando ela é pregada, o inferno se levanta contra. As autoridades se ofenderam e se levantaram contra os apóstolos. Eu nem sei por que se ofenderam. Uma mensagem tão libertadora: Jesus morreu por vocês, ressuscitou por vocês, para viver em vocês, e isto traz libertação verdadeira. E o povo ficou, aquele grupo ficou magoado, se levantou contra os apóstolos, né? E a proposta das autoridades a Pedro e João foi curta e grossa. Veja o versículo 18 aí de Atos 4. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente, o negócio é radical, absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus, nem pregassem o Evangelho. Quer dizer, aqui a proposta foi curta e grossa. A tentativa era abafar a mensagem do Evangelho, não é? Mas a resposta dos apóstolos também foi curta e grossa. A resposta dos apóstolos também foi curta e grossa. Verso 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Com quem eles estavam falando? Eles estavam falando com autoridades poderosas, tanto religiosas como outras autoridades. Eles estavam falando com gente que tinha poder para mandar matá-los. Eles então, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Cristão é assim. Não é um capricho nosso. Não é capricho nosso. É que estamos pregando o que temos visto. Vejam, irmãos, visto é experiência. Você só pode pregar o que você tem, o que você ganhou de Deus. Temos visto e ouvido, agora sim é a palavra, porque a minha experiência eu tenho pela palavra. Eu preciso ouvir a palavra para crer na palavra. Os apóstolos anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Sabe por quê, irmãos? Que os apóstolos anunciavam em Jesus a ressurreição? Porque eles experimentaram a morte e a ressurreição em Jesus. Eles podiam falar, porque tinham visto pela palavra, na experiência de fé deles, a morte e a ressurreição de Cristo. Por que não se fala hoje? Porque a gente só pode falar do que a gente viu e experimentou, né? E ouviu do Senhor. Então, se não é o Evangelho que está sendo pregado, o Evangelho autêntico, genuíno, o velho Evangelho, se não é o Evangelho, então não vai ter salvação, não é? Não vai ter arrependimento, não vai ter mudança. E se não tem, você também não tem o que pregar. Pregar o quê? A gente prega o que tem, né? Então, alguém uma vez me disse: mas irmão, eu não consigo pregar, eu gostaria de pregar. O que é pregar? Eu falei: pregar é muito fácil. Pregar, você não precisa ser formado em seminário, você não precisa de formação nenhuma, você só precisa de Jesus revelado em você. Paulo falou: aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, e quando ele revelou o seu Filho em mim, eu fui pregar para os gentios.
Eu só preciso do Filho de Deus revelado em mim. Então eu posso sentar com as pessoas e eu posso dizer para elas: Jesus ama você, Jesus morreu por você, Ele ressuscitou por você, Ele fez você morrer para o pecado, Ele ressuscitou você, Ele vive em você. Pronto, preguei o Evangelho. Mas eu não consigo falar isso. Por que será, hein, irmão Carlos? É porque você não tem o Evangelho dentro de você. Porque a hora que ter, você vai falar. Você vai falar. Sabe por quê? Porque os apóstolos disseram: não podemos deixar de falar. Vejam, irmãos, não podemos deixar de falar. Equivale dizer que nós não podemos controlar isso. Não adianta pedir para mim não falar o Evangelho. Eu não controlo isso. Eu não posso deixar de falar o Evangelho. É como uma granada de mão com o gatilho acionado e o pino puxado. Ela vai detonar. Assim é o Evangelho dentro de nós. O gatilho do Evangelho está acionado e o pino puxado. Ele vai detonar para falar. Não tem jeito. Você tem que falar o Evangelho. Mas eu não sou assim. Eu falo quando convém. Por que será? Porque o Evangelho não está dentro de você. Irmãos, não tem como segurar esta ressurreição de Cristo dentro de nós. Não tem. Ela é poder. Ela é poder. Não dá para não falar. Além disso, sabemos o que está em jogo, né? Eu sei o que está em jogo. Você sabe o que é que está em jogo? Está em jogo a salvação das pessoas. A salvação da alma das pessoas. E eu preciso falar. Eu tenho que falar o Evangelho. Sem a morte e ressurreição em Cristo não tem regeneração. Cristo em mim é o resultado da nossa regeneração, da nossa ressurreição em Cristo. Então tem muita coisa em jogo. E o que está em jogo é a salvação das pessoas. Por isso que eu não posso embolar, eu não posso enganar ninguém. Eu tenho que falar o Evangelho. Mas hoje ninguém gosta, não é, de ouvir o Evangelho. Temos um estudo escrito, o Evangelho que ninguém quer ouvir. Mas temos que pregar o Evangelho do Senhor. O fato importante é saber que Cristo me crucificou juntamente com Ele para o pecado, a fim de me dar da sua vida eterna na ressurreição juntamente com Ele. Cristo morreu e ressuscitou para construir um novo homem, um novo céu, uma nova terra, um novo sistema. E você poderá fazer parte dele, se neste tempo presente você crer sua morte e ressurreição em Cristo. Que o Espírito nos dê convicção da nossa morte e ressurreição em Cristo.